Se você já passou por uma situação de falta de água em casa, sabe como as coisas complicam quando isso acontece. Neste vídeo, nós veremos como resolver vários problemas relacionados com a falta d'água, incluindo como facilitar as coisas quando a água acaba, como tirar o ar do encanamento quando a água volta, e como conseguir água com muito mais facilidade. Fique conosco, porque estas e muitas outras coisas interessantes, Oro ensina. Sem água em casa fica tudo mais difícil. Até para lavar as mãos o trabalho é dobrado. Se não tiver outra pessoa para jogar água para você, vai ser preciso decidir se vai usar uma mão para despejar água na outra, se vai esfregar a mão para tirar o sabão, ou se vai acabar perdendo a paciência e tirando o resto do sabão na toalha mesmo. Isso para não dizer que essa situação faz gastar mais água ainda do que o mínimo que seria necessário, e quando se tem pouca água isso se torna um grande problema. E na cozinha, as mãos precisam entrar em sintonia para fazer muito mais com bem menos. Tudo fica muito mais complicado, não é mesmo? Só que com o que você vai aprender a partir de agora, tudo vai ficar muito mais simples e prático. Sendo assim, já deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém e se inscreva no canal para não se esquecer depois, porque o que vem pela frente vai prender a sua atenção. Melhorando as coisas no lavatório do banheiro. Pegue um galão como este. Pode ser de detergente, de sabão líquido ou de qualquer outra coisa que não cause alergia ou seja prejudicial à saúde. Certifique-se de que o galão não esteja com vazamento, enchendo-o com água e apertando para ver se não sai nada pela tampa. Você vai precisar também de uma torneira de filtro e de uma pequena madeira do tamanho da lateral do galão. Meça o tamanho da rosca da torneira e faça um furo com cuidado na tampa do galão. Instale a torneira na tampa do galão. Pode ser necessário fazer um pequeno furo no lado oposto da alça do galão, para que o ar entre, enquanto a água sair, senão a água vai parar de sair pela torneira. No nosso caso não foi preciso fazer esse furo porque esse galão já ia ser descartado por já estar com um furo, uma pequena rachadura no fundo, mas num lugar que não vai ter problema, já que é do mesmo lado da alça e do lado oposto ao da tampa. Encha o galão com água, feche a tampa e coloque-o no lavatório em cima da madeira que preparamos. Pronto, menos problema e menos desperdício de água para lavar as mãos. Esse recurso é muito interessante também para quem viaja muito de carro ou gosta de acampar, porque possibilita a praticidade na higiene das mãos em certos momentos específicos e até para lavar alguma fruta ou outra coisa necessária para uma refeição rápida mais saudável. Melhorando as coisas na cozinha. Consiga uma lata dessas aqui, que pode ser de óleo de cozinha, de tinta látex, massa corrida ou algo semelhante, algo fácil de lavar e deixar bem limpo e sem nada de resíduos prejudiciais, sem nenhum vestígio de contaminação ou sujeira. Rebata com um martelo o contorno todo da lata para não deixar nenhuma rebarba que possa causar ferimentos acidentais. Marque o centro na parte de baixo, deixando um espaço para encaixar um flange, que pode ser de 3/4 ou de meia polegada. Faça um furo apropriado para encaixar e rosquear bem apertado o flange na lata. Se necessário, faça um pequeno corte reto no flange, do lado interno da nossa montagem, o lado que não tem a borracha, para diminuir a distância entre a saída de água e o fundo da lata. Se for fazer esse pequeno corte, leve ele em consideração antes de fazer o furo na lata para que ele fique na altura ideal. Colhe um pedaço pequeno de cano da mesma medida do flange e nele colhe uma luva de PVC de rosca e cola de tamanho correspondente à torneira que você vai usar. Agora coloque uma torneira nessa montagem, vedando bem com fita veda rosca. Pode ser interessante manter a conexão de saída que seria usada para encaixar uma mangueira, mas cortá-la e entortar cuidadosamente a parte externa para que funcione como um direcionador da água, fazendo com que ela flua mais facilmente para baixo. Fixe essa mini caixa d'água portátil com torneira em algum lugar prático da sua cozinha. No nosso caso, fixamos ela na grade da janela, prendendo-a muito bem com elásticos de bagageiro. Pronto!
Agora ficou muito mais fácil lavar a louça e cuidar da limpeza na cozinha. Água para o banho. Pode até ser engraçado dizer isso, mas para quem não quiser improvisar outra coisa diferente, para o banho, na emergência, essa lata com a torneira pode até servir como chuveiro frio. Mas dá para fazer coisa melhor. Faça o furo da mesma forma que descrevemos anteriormente. Mas em vez dos componentes mencionados, instale na lata um chuveiro plástico frio com registro. Esse chuveiro não é tão difícil de ser encontrado em casas de materiais de construção e resolve bem o caso. E a água quente, se for necessária? Daqui a pouco, neste mesmo vídeo, falaremos sobre o uso de galões em nossas emergências. Por ora, considere que 2 ou 3 galões, usados com esperteza e economia, dá para tomar um banho razoável sem problema. Pegue 2 ou 3 panelas de acordo com quantos galões você vai usar em seu banho e coloque 2 litros de água de cada galão em cada uma das panelas, esquentando-as no fogão, sempre com cuidado para não se queimar. Pegue um funil preferencialmente de metal, e quando a água estiver quente, mas sem exagerar na temperatura, despeje de volta os 2 litros de água que haviam sido tirados de cada galão. A lata chuveiro deve estar já muito bem fixada onde será usada. Muito cuidado quanto a isso, porque uma lata dessas caindo por acidente pode não somente causar estragos como também ferimentos sérios em quem estiver por perto. Estando tudo muito bem firme, com perfeita segurança, podemos usar esse chuveiro sem problemas. É só despejar a água dos 2 ou 3 galões dentro da lata e aproveitar o mini banho. Abra o chuveiro um pouco, molhe o corpo rapidamente, fecha o registro e ensaboe o corpo antes de abrir a água novamente para terminar o banho. Muito melhor do que tomar banho de canequinha, não é mesmo? Siga estas regras sem fazer improvisos, porque tentar levar a água quente direto sem misturá-la com a que está no galão pode trazer consequências desastrosas. Você não tem ideia da gravidade das queimaduras que podem ser causadas por acidentes com água quente. Portanto, faça tudo direitinho e sempre tome cuidado em tudo. Descarga no vaso sanitário. Quanto a isso, nem é necessário dizer muita coisa. Um balde de plástico de 10 litros pode ser enchido com 2 galões de água para os momentos mais complicados. Quando apenas deixar o vaso com a tampa fechada já não resolve mais o problema. Falando em água para o banheiro, é possível que você tenha algum tipo de vasilhame que até pense que está perdido, mas que pode ser reaproveitado, ao menos para armazenar água para o banheiro. Veja este pequeno tambor de plástico que comporta mais de 50 litros e que havia sido descartado porque estava com um furo no lado bem embaixo e sem tampa. O furo foi arredondado com uma ferramenta e tapado com algo bem simples, um palito de dentes com um pedacinho de fita isolante enrolado. Não vaza mais nada e fica cheio sem problemas. Uma tampa improvisada foi feita com um pedaço de placa de Eucatex recortado em círculo e agora até dá para colocar o cesto de roupa em cima dele. Simples, prático e reciclado. Gostou? Como tirar o ar do encanamento? Se falta d'água é um problema, nem sempre o problema termina quando a água volta, porque acontece muito de ficar ar dentro do encanamento e a água não sair pelas torneiras nem com a caixa completamente cheia. Vamos aprender agora as melhores formas de resolver esse problema. No banheiro. Você vai precisar de alguns materiais, uma redução de 3/4 para meia polegada, um conector de mangueira de jardim e um pedaço de mangueira de pelo menos 1 metro, dependendo da distância entre a conexão e a saída de água que você vai usar. Primeiro passo, rosqueie a redução no engate da mangueira. Aperte bem, mas não é necessário usar fita veda-rosca. Em seguida encaixe e prenda a mangueira na conexão. Os 2 melhores lugares para tirar o ar do encanamento no banheiro são a entrada de água da caixa de descarga quando esta é acoplada ao vaso sanitário, ou a entrada de água do lavatório. A água que vai sair durante a remoção do ar do encanamento pode ser armazenada em um galão para uso posterior, ou se não for possível, pode ser descartada no ralo do chuveiro ou na saída de esgoto do lavatório.
Feche o registro geral de água da casa ou do banheiro. Desrosqueie a conexão de água da entrada da parede com a mão mesmo se possível ou com alguma chave se estiver muito apertada. Lembre-se de não forçar demais durante a retirada e nem durante a recolocação para não gerar vazamentos posteriores. Desrosqueie apenas a conexão, deixando o nipple rosqueado na parede. Agora pegue a mangueira que montamos e rosqueie-a no nipple. Não é necessário apertar muito, pode vazar algumas gotinhas, mas será muito pouco. Coloque a ponta da mangueira no galão onde vai armazenar essa água para usá-la posteriormente ou, se não for possível, coloque na saída de água do lavatório ou no ralo do chuveiro. No caso da saída de água ser pelo lavatório, peça a alguém para segurar a mangueira ou amarre a torneira para que ela não espalhe água para todo lado quando o ar estiver saindo. Abra o registro geral e deixe a água correr até não ouvir mais nenhum barulho de ar saindo com a água. O ar vai sair e a água vai voltar a fluir normalmente. Terminado o processo, feche o registro geral novamente e recoloque o engate removido em seu lugar, rosqueando-o cuidadosamente no nipple que ficou na parede. Se a água tiver acabado durante o banho de alguém antes de voltar a usar o chuveiro, normalmente é aconselhável mudar a chave de temperatura para o frio e deixar correr um pouco de água, para evitar a queima acidental da resistência. Pronto? Problema resolvido. Gostou da dica? Na cozinha ou na lavanderia? Se em sua casa houver mais de um registro de manutenção, desse mesmo que chamamos de registro geral, um no banheiro e outro na cozinha, por exemplo, pode ser necessário tirar o ar dessa outra ramificação de encanamento também. Neste caso, vamos usar um nipple junto com a mangueira que montamos, rosqueando ele na redução. Caso sua torneira seja de rosca de 3/4 em vez de meia polegada, retire a redução e use um nipple de 3/4. Feche o registro da cozinha, lavanderia ou de onde quer que seja, desrosqueie a torneira mais baixa que tiver disponível e rosqueie no lugar a mangueira com o nipple. Os demais procedimentos serão semelhantes aos que descrevemos no caso do banheiro. Abra o registro até que saia todo o ar, feche o registro novamente e recoloque a torneira. Lembrando que, diferentemente da conexão do banheiro, que tem uma borracha de vedação e não precisa de fita veda-rosca, na torneira será preciso trocar a fita ou ao menos acrescentar uma camada a mais dela antes de rosquear a torneira a fim de evitar vazamento. Não exagere no aperto para que não ocorra algo bem desagradável como o trincamento da luva de rosca da parede, porque, se isso acontecer, será preciso quebrar a parede para trocá-la. Ela não trinca tão fácil, mas pode acontecer se a conexão existente for de baixa qualidade ou se for usada muita força na colocação da torneira. Mais um problema resolvido. Está gostando do vídeo? Temos muito mais coisas para ensinar a você. Aproveite! Quando falta água sempre. Talvez seja interessante você preparar uma solução diferente, caso falte água sempre em seu bairro ou sua cidade. Se no seu banheiro houver alguma saída de água na parede que esteja sem uso, como quando existe uma saída opcional para descarga acoplada e que não tenha sido usada e esteja fechada com um plug como este, você pode colocar nela uma torneira dessas que abre com apenas 1/4 de volta. Tem que ser dessa, porque uma torneira comum não abre tão bem para que o ar saia com facilidade. Coloque um pedaço de mangueira de jardim nessa torneira e você terá com ela duas utilidades: tirar o ar do encanamento quando a água acaba e também usar a mangueira para lavar o banheiro ou até outros locais próximos com mais facilidade. Se não houver essa saída de água não utilizada em seu banheiro, converse com alguém no depósito de material de construção de sua preferência e explique o que quer fazer. Quem lhe atender vai lhe indicar as peças necessárias dentre as que ele tenha para venda para que você instale um T com as devidas conexões, uma ligada na parede, outra na saída para o lavatório e a terceira de saída para uma torneira ou mangueira de extensão. O que é uma mangueira de extensão? É uma mangueira que usamos quando não é possível colocar uma torneira em um local específico. Se as conexões estiverem bem rosqueadas e vedadas com fita veda-rosca, uma torneira de abertura com 1/4 de volta poderá ser instalada sem problema em outra conexão de engate instalada e bem presa na outra extremidade da mangueira.
Aí, sempre que faltar água você simplesmente vai até essa torneira ligada à mangueira, leva-a ao local onde a água vai ser despejada e abre ela, tirando o ar do encanamento sem maiores dificuldades. No nosso caso, aqui, nós temos uma torneira com mangueira que pode ter a ponteira removida quando se precisa tirar o ar do encanamento e depois ser recolocada para ser usada para lavar o banheiro, quando necessário. Essa torneira com mangueira pode ser muito útil, não somente para tirar o ar do encanamento, mas também para logo que a água chegue, já armazenar água em galões e baldes, para prevenir e reservar água para a próxima falta d'água. Esses procedimentos todos não resolvem o problema da falta d'água, mas diminuem muito o sofrimento e amenizam as dificuldades. Como armazenar ou até buscar água em outro lugar com mais facilidade quando ela acaba? Sempre que possível compre produtos em quantidade e em galões. Acaba saindo bem mais barato e não custa tanto quanto possa parecer. Assim você poderá guardar os galões para utilizá-los sempre que se fizer necessário. Quando este vídeo foi preparado, 1 galão de 5 litros de detergente para lavar louça ou de sabonete líquido custava entre 15 e 20 reais pelo Mercado Livre, com entrega gratuita pelo Full. Isso dá para 6 meses ou até bem mais e você reaproveita o galão. Nem todo galão deve ser reutilizado e cada galão tem uma aplicação específica em caso de necessidade. Veja algumas regras básicas para isso. Galões que, depois de muito bem lavados, podem ser reutilizados para transportar água para a cozinha e para o preparo de alimentação. Galões de produtos alimentícios, como óleo de coco ou suco. Galões de detergente de lavar louças. Não pode ser de outros tipos de sabão. Galões de álcool líquido de higiene e limpeza, de 46 ou de 70 graus, quando não contém nenhum aditivo, como corantes ou aromatizantes. Galão de álcool gel não serve para transportar água de cozinha. Galões de água sanitária, quando esta não contém nenhum tipo de aditivo. Água sanitária é basicamente apenas cloro diluído em água. Confira no rótulo os ingredientes para ver se não tem nenhum outro aditivo e lave super bem antes de usar. Galões de cloro puro usado no tratamento de água desde que também não tenham nenhum tipo de aditivo. Como a água que chega pela sua torneira é tratada com cloro, os galões de cloro usado no tratamento de água podem ser usados sem problema, depois de muito bem lavados. Esse procedimento de armazenar água nos lembra o antigo ditado da sabedoria popular: é melhor prevenir do que remediar. Nos lembra também da parábola das 10 virgens, contada por Jesus e que você pode ler em sua Bíblia em Mateus 25, 1 a 13. Numa ocasião crucial, das 10 moças que estavam aguardando a festa de casamento, 5 estavam prevenidas, tendo guardado azeite de reserva, e 5 não tinham azeite guardado. A lição da parábola é muito importante, especialmente para nós que estamos vivendo em tempos difíceis, tempos que antecedem os últimos acontecimentos preditos na Bíblia. Não podemos negar que as coisas estão acontecendo exatamente como estavam preditas. Água para outras aplicações. Galões de sabonete ou sabão líquido, se não contiverem nenhuma outra substância prejudicial à saúde, podem ser usados para transportar água para a limpeza em geral e para o banho. Nunca, absolutamente nunca, reutilize galões onde foram transportados combustíveis, mesmo que seja etanol. Eles contêm outras substâncias prejudiciais à sua saúde. Nunca reutilize também galões que foram usados em outros produtos de limpeza pesada, lavagem de carro ou de pedra e calçadas e até mesmo desinfetantes. Certifique-se de nunca reutilizar galões que já foram utilizados com substâncias nocivas à saúde. Isso é coisa muito séria. A única exceção para esses galões é se você precisar utilizá-los para transportar água somente para dar descarga no banheiro, para jogar no vaso sanitário, e nesses casos, deixe esses galões muito bem identificados para que não haja confusão e nunca os armazene junto com os outros. Uma dica: tenha um funil grande em casa, preferencialmente de metal, que possa ser devidamente higienizado, para poder usar junto com os galões. Como transportar água com mais facilidade? Por incrível que pareça, os baldes não são uma boa opção para o transporte de água quando ela falta, e jamais transporte água em baldes dentro de carro.
porque as consequências podem ser muito desagradáveis. Os galões são bem mais apropriados não somente para o transporte como também para o armazenamento temporário. Faça as contas, se a pessoa transportar em carro 20 galões em uma única viagem, ela terá 100 litros de água. Jamais seria possível fazer isso com baldes, e o peso desses 20 galões será o mesmo de uma única pessoa mais gordinha. 1 litro de água pesa 1 quilo. Semelhantemente, 10 galões levam 50 litros de água e 6 galões levam 30 litros. Seriam necessários 3 baldes plásticos de 10 litros para transportar os mesmos 30 litros de água. Importante: nunca deixe a água parada por muito tempo. Se no seu bairro ou cidade você tem sempre problemas com a falta d'água e já se previne armazenando ela em galões, faça um rodízio de água, usando as primeiras que armazenou, enchendo os galões novamente e remanejando estes para o fim da fila. Siga este procedimento até ter trocado a água de todos os galões no espaço de tempo não muito longo. Água parada por muito tempo não é saudável. Se você se prevenir com antecedência, dificilmente precisará transportar água para casa em caso de falta. Mas se for preciso buscar água em outro lugar, fica aqui mais uma dica bem interessante, caso você não tenha um carro para transportar seus galões cheios. Sabe esses carrinhos usados para transportar malas? A maioria deles é feita para transportar até mais de 40 quilos sem problema. 40 quilos são 8 galões de água. Sabendo usar com bastante economia dá para fazer comida, lavar a louça e até tomar um banhozinho. Se for um carrinho desses usados para transportar botijão de gás é melhor ainda, porque ele tem mais espaço e estrutura um pouco mais reforçada. Tempos difíceis. Você já parou para pensar como é possível que mesmo em pleno século XXI, questões básicas como a falta d'água persistem em diferentes lugares do mundo? As causas são variadas, desde problemas climáticos até o desinteresse de pessoas com autoridade para evitar maiores transtornos. E nesse cenário, vemos mais um cumprimento da profecia bíblica que diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Segundo Timóteo 3, verso 1. Ao nos depararmos com problemas evitáveis é comum sentirmos indignação. Mas em meio à frustração, é crucial lembrarmos de algo essencial. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Contudo, até lá, enfrentar os desafios com sabedoria é vital. Por quê? Porque os que partirão deste mundo com Jesus em sua volta são pacientes, assim como ele, mesmo diante da injustiça. Perder a paciência pode ter consequências duradouras. Olhemos para o exemplo de Moisés, que ao ceder à impaciência diante da terra prometida, perdeu o direito de entrar nela. Valeu a pena? Vale a pena nos dias de hoje, perder a paciência em situações que não se comparam à crucificação de Jesus? Enquanto não cultivarmos o Espírito de Cristo em nós, corremos o risco de nos desqualificar para sair com ele deste mundo sombrio quando o fim chegar. Os desafios diários são lembretes de que esse fim está cada vez mais próximo. Entenda: ser cristão é ser um aprendiz de Cristo, imitando seu caráter e comportamento. Sem isso, ninguém pode se considerar um verdadeiro cristão. Quando Jesus sofreu a pior adversidade e maus tratos, não proferiu injúrias, manteve a paciência e apenas orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, verso 43. O tempo para aprender paciência é agora, não quando a nuvem com os salvos estiver subindo. Se você reconhece a necessidade de desenvolver paciência, entenda que assim como se exercita os músculos na academia, quem precisa de paciência deve desenvolvê-la na vida diária. Quem estuda matemática, faz prova de matemática. Quem estuda português, faz prova de português. E quem precisa de paciência, terá que passar por testes de paciência, e ninguém recebe diploma com nota insuficiente. A faculdade onde se aprende a viver no céu é aqui neste mundo, e o estágio é hoje, na matéria ensinada por Jesus.
não perder a paciência, cultivar resiliência e sobriedade, superando o impulso de fazer justiça. É ser diferente quando a maioria perderia a paciência. Quantos anos temos? Quanto tempo já se passou desde que nascemos, e ainda estamos tentando aprender a ter mais paciência? Será que o tempo que ainda nos resta é suficiente para aprender paciência a ponto de essa virtude se tornar parte do nosso caráter antes do retorno de Jesus? Os impacientes não herdarão o reino dos céus. É tempo de preparo para dias piores e para completarmos o aprendizado essencial que nos capacitará a deixar este mundo tenebroso. Sempre que a falta d'água se fizer sentir, aproveite a oportunidade não apenas para satisfazer necessidades físicas, mas, acima de tudo, para buscar a Deus em oração. Ele, que uma vez disse haja luz, tem autoridade para dizer haja água em sua vida, como fez com a mulher samaritana. Ao beber da água que ele oferece, você não terá sede novamente, pois se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.